bênçãos sejam estendidas à tua vida, à sua família e a toda a igreja que o Senhor lhe confiou, em nome de Jesus. Louvar a Deus pela vida da minha esposa, a pastora Joseane, que no início de dezembro passou por um processo muito difícil, passou 3 dias na UTI, 13 dias internada, passou por um processo de sepse, uma infecção urinária, uma pedra no rim, terminou ocasionando toda a situação, mas graças a Deus, Deus nos deu vitória, está aí, em nome de Jesus, adorando a Deus. Louva a Deus pela vida do meu prefeito Marcos Silva, a sua muito digna esposa, primeira dama, irmã Eliane, que Deus em tudo abençoe, em nome de Jesus, a vida dos demais obreiros que aqui me ladeiam, que a boa mão do eterno Deus continue sobre vossas vidas, em nome de Jesus, e que a boa mão do eterno Deus continue repousando sobre essa casa. Amém? Por fineza, abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 5 e o versículo 12. Lhes garanto que serei muito conciso, dada a hora, mas eu sei que Deus ele tem uma palavra para a sua vida em nome de Jesus. Amém? Capítulo 5 do livro de Josué e o versículo 12. Quem já achou, diz achei. Josué, capítulo 5, versículo 12, diz assim: E cessou o maná na manhã, após eles terem comido do velho grão da terra. Os filhos de Israel também não tiveram mais o maná, mas naquele ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Amém? Pode tomar os seus assentos, por gentileza. Se o tecladista puder ajudar a gente aí, fazendo aquele fundo musical, a gente agradece, viu? E vamos dar dando glória para Jesus. Meus diletos e amados irmãos em Cristo, eu quero externar no texto lido da palavra de Deus esta noite. A palavra de Deus, ela nos ensina que todo texto, sem contexto, ele termina virando um pretexto. No entanto, o texto lido nesta noite, ele está contando a história do povo de Israel. E o povo de Deus, todos nós bem sabemos, eles vêm passando por um processo. Deus, ele está trazendo o povo, tinha tirado o povo do Egito e está conduzindo o povo até a terra de Canaã. Uma promessa que o Senhor, ele tinha feito para o seu povo. Deus, ele tinha usado a vida de José. Lá no capítulo 50, versículo 25 do livro de Gênesis, quando ele está chegando ali, apenas 70 almas que chegam ali no Egito, e ele usa a boca de José naquela época, dizendo: olha, certamente Deus vos visitará, e quando Deus vos visitar, farei sair daqui os meus ossos. Muitos anos eles se passam. A Bíblia diz que se levanta um rei, aí a Bíblia diz que aquele rei, temendo o crescimento daquele povo, ele diz assim: olha, eia, vamos usar de astúcia contra esse povo, para que eles não crescendo venham se tornar nossos inimigos. Mas a Bíblia diz que quanto mais oprimia, mais o povo crescia. E aí a gente entende que ninguém pode impedir o avanço da obra de Deus, porque quanto mais oprime, mais o povo tem vitória. Quanto mais persegue, mais Deus age em favor do seu povo. Ninguém pode impedir a obra e o avanço da obra de Deus. A Bíblia diz, querido, que vai passando o tempo, vai passando os anos, e Deus agora levanta Moisés. Moisés, ele nasce em um decreto onde o rei tinha dado um decreto dizendo que todas as crianças abaixo de 2 anos teriam que ser mortas. Por quê? A Bíblia diz que Flávio José, o escritor aos Hebreus, ele diz que quando ele vai buscar a história, iria se levantar um libertador, e este libertador iria exaltar os hebreus e iria humilhar os egípcios. E aí aquele rei, ele faz um decreto para que todas as crianças sejam mortas do sexo masculino, e eles chamam 2 parteiras, Sifrá e Puá, e diz: olha, quando as hebreias tiverem os seus filhos e forem mulher, deixa ela nascer, mas se for do sexo masculino, vocês matem. E aí a Bíblia diz que aquelas 2 parteiras não obedecem àquele rei.
E aí o que é que acontece? Moisés ele nasce. E aí o rei fica revoltado e diz assim: por que é que você fez isso? Ela diz bem assim: as mulheres hebreias são viçosas, são diferentes. Quando nós chegamos lá, ela já tem ganhado seus filhos. Mas durante 3 meses, durante um período, a Bíblia diz que a mãe de Moisés esconde ele. Não podendo mais escondê-lo, coloca ele num cesto. E nesse cesto coloca ele no rio. E neste rio ali, naquele cesto, ele é betumado. Veja como Deus ele provê todas as coisas. Naquele dia em que a criança é colocada naquele cesto, a filha de Faraó, ela vai tomar banho com as suas amas. Quando ela vai tomar banho com as suas amas, ela vê aquele cesto. E ela manda correr atrás daquele cesto. Quando olha, é uma criança. E a criança está chorando. E aquela mulher, ela diz bem assim: esse menino é um menino dos hebreus. Ela via que aquela criança era uma criança diferente. Sabe por quê? Porque Deus estava cuidando dela desde o ventre da sua mãe. Pastor Eusébio, o que é que o senhor quer dizer isso? Que eu quero dizer que você que está aqui nessa noite, você não é produto do acaso, meu irmão, minha irmã. Você está aqui porque você é projeto de Deus. Deus tem cuidado da tua vida desde o ventre da tua mãe. As coisas não têm acontecido na tua vida de forma aleatória, ou de forma coincidência, não. É o cuidado de Deus sobre a tua vida, é o cuidado de Deus sobre a tua casa, é o cuidado de Deus sobre a tua história. E aí a história conta, querido, de que aquela criança, quando ela começa a chorar, a filha de Faraó manda chamar todas as amas egípcias para que possa amamentá-la. Pega aquela criança e coloca no seio de cada uma delas, e elas não aceitam, aquela criança não aceita nenhum dos seios daquelas amas que ali está. Então a Bíblia diz que a irmã de Moisés, Miriam, vendo aquela cena, diz assim: queres que eu vá chamar uma ama hebreia? E ela diz: vai chamá-la. E quando manda chamá-la, quem é que vem? A mãe daquela criança. Quando coloca aquela criança no seio da sua mãe, ela reconhece. Ou seja, Deus estava mandando uma mensagem naquela época, dizendo: durante um período, você vai estar sob os cuidados do Egito, mas vai chegar o dia em que você voltará para a tua nação. Ou seja, ele estava dizendo: durante um período, você vai estar cuidando das coisas do Egito, mas você não vai poder esquecer de onde Deus te tirou. Você não vai poder esquecer de onde foi que Deus te arrancou. Eu tenho uma palavra profética para a tua vida, que Deus ele vai abençoar a tua vida, vai abençoar a tua história, mas você não vai poder esquecer de onde foi que Deus te tirou. Você não vai poder esquecer de onde foi que Deus arrancou você. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus que exalta, mas Ele também é o Deus que abate. O que eu quero dizer é que Deus está conduzindo a tua história. Permanece na presença dEle, porque o nome dEle há de ser glorificado. Moisés ele cresce. Chega um período em que ele bate a saudade dele ir visitar os seus irmãos, pastor. E a Bíblia diz que quando ele chega lá, ele vê que 2 egípcios estão espancando ali agora um hebreu. Moisés toma as dores e mata aquele hebreu, esconde-o e vai embora. No outro dia, quando ele volta para lá, os 2 hebreus estão brigando. E Moisés diz assim: por que vocês estão brigando? Vocês são 2 irmãos. E aqueles dois hebreus dizem assim: quem foi que te constituiu juiz sobre nós? Quem foi que pediu a tua ajuda aqui? Vai fazer conosco o que você fez com um dos egípcios? E Moisés diz assim: fui descoberto. Moisés ele foge para o deserto agora. Ele poderia se frustrar. Ele diz que ele passa durante 40 anos ali agora no deserto. Porque 40 anos ele passou no Egito. 40 anos ele passa agora lá no deserto. Até que chega um dia, no capítulo 3, que ele está apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, e de repente ele vê algo extraordinário. Ele olha ao seu redor e vê que a sarça está pegando fogo, mas não se queima. E de repente ele ouve uma voz que diz assim: Moisés, Moisés. E ele diz: Senhor, eis-me aqui, aleluia, no meio do deserto.
Deus está bradando o nome de Moisés. 40 anos depois, pastor, o que o senhor quer dizer? Moisés talvez tivesse pensado que Deus tinha esquecido do propósito dele. Ele estava passando pelo silêncio de Deus. É possível, meu irmão e minha irmã, que passemos pelo silêncio de Deus, mas jamais iremos passar pelo esquecimento de Deus. Aleluia. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, é possível que cada um de nós aqui, em um dado momento da nossa história, da nossa vida, as lutas vêm e passamos pelo deserto da vida, pelas perseguições, pelas mentiras, pelas calúnias, pelas intempéries que elas nos preparam, e pensamos que Deus nos esqueceu, e de repente, de forma extraordinária, Deus diz assim novamente: Moisés, Moisés. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que Deus não esqueceu o teu nome. O que eu quero dizer é que talvez você esteja passando por um momento difícil da tua vida, por um momento que você está dizendo: pastor, o senhor não conhece, não sabe o tamanho da minha luta. Realmente eu não sei, mas sei que o tamanho da tua luta não é maior do que o Deus que você serve. Aleluia. Ele tem o teu nome gravado na palma da mão dele. Ele sabe onde você mora, ele sabe o teu CEP, ele sabe a tua história. O que eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, te prepara, porque Deus marcou um encontro com a tua vida, e por esses dias ele há de manifestar da glória dele e vai exaltar o teu nome, para você saber que ele é Deus. Quando ele chega próximo, ele vai vendo que aquela murta, aquela sarça não se queima, e Deus diz assim para ele: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é sagrado. Tira a sandália dos teus pés, Moisés, porque o lugar, o solo que tu está pisando é solo sagrado. Sabe por quê? Porque é onde Deus chega, as coisas têm que mudar. E Deus diz assim para ele: Moisés, eu tenho ouvido a oração e o clamor do meu povo. Eu tenho visto. Deus diz que ouviu, ele viu e tinha conhecimento do que estava acontecendo. Ele sabia de tudo que estava acontecendo. E no versículo 7 e 8 ele diz bem assim: por isso eu desci para livrá-lo. Êxodo capítulo 3, versículo 7 e 8. Por isso eu desci para livrá-los, para fazê-los subir para uma terra que mana leite e mel. Ele diz: Deus, eu para fazê-los subir. Eu vou repetir. Deus diz assim: por isso eu desci para fazê-los subir. Deus está dizendo assim: eu vou elevar você para outro nível. Eu vou elevar você para outro patamar. Deus está tratando com Moisés. Só que Faraó não está sabendo de nada. Mas Deus está cuidando do seu povo. Deus está tratando com ele. Moisés fica relutando: Deus, não vou, Senhor, manda outro em meu lugar. Deus estava dizendo: o meu negócio é com você, Moisés. Olha para a pessoa que está do seu lado e ele pensa assim: o negócio de Deus é com a tua história. É com a tua história. Ele vai, ele volta. Você conhece toda a história. Aí Deus manda as 10 pragas. Quando manda as 10 pragas, e aí a última praga, quando mata todos os primogênitos, sabe o que acontece? Aquilo que o homem planta, ele colhe. Quando o primogênito de Faraó ele morre, é porque ele tinha tocado nos filhos de Israel, nos filhos do povo de Deus. E a Bíblia diz: somos menina dos olhos de Deus. Deus permite, lá no livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 17. Quando Faraó, pois, deixou o povo sair, Deus não os levou pela terra dos filisteus, posto que mais perto, mas levou pelo caminho do deserto. Aí você me pergunta assim: mas por que Deus não os levou pela terra dos filisteus? Eram apenas 15 dias, mas Deus os conduziu pela terra do deserto.
O caminho dos filisteus levava apenas 15 dias para a terra de Canaã. Mas a Bíblia diz para que eles não vendo a guerra e eles voltem para o Egito, Deus mudou a rota deles. Sabe por que Deus não os levou pela rota dos filisteus, mesmo que era mais perto? Porque Deus não trabalha por atalhos, Deus trabalha por caminhos. Isaías, a Bíblia diz que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os meus caminhos, os vossos caminhos são os meus caminhos, porque os meus pensamentos são maiores que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são melhores do que os meus caminhos. Deus conduz o povo agora pela terra do deserto. Só que quando Deus é preparando, vai levando o povo para o deserto, pastor Carlos, quando chega lá no deserto, aí Deus tem lá uma nuvem de glória, que durante o dia está cuidando do povo. Aproximadamente 3 milhões de pessoas, quase toda a população do estado de Alagoas. Imagine, entre homens e mulheres que ali estavam. Imagine que quando chega a noite, uma grande coluna de fogo, quando o povo chega lá no deserto de Etã, que o povo começa a olhar para cima, e ele vê aquela nuvem de glória, em um deserto de sol causticante. Quando o povo olha pelo dia e vê aquilo, e quando olha de noite uma coluna de fogo, eles entendiam que naquele lugar ali, só Deus poderia fazer o que estava fazendo. Aleluia. Pastor, o que é que o Senhor quer dizer? Eu sei que muitos aqui estão passando pelo deserto, mas quero dizer para você que no meio deste deserto, Deus vai fazer coisas inéditas para a tua vida, porque quando ele olha para aquela nuvem, ele dizia, é a mão de Deus que está aqui. Quando ele olhava para aquela nuvem, olhava para aquela coluna de fogo durante a noite, que ia os guiando, ele dizia, é a mão de Deus que está aqui, pastor. É difícil a gente entender o trabalhar de Deus, mas o trabalhar de Deus é perceptível. Levanta a tua mão que eu vou profetizar nesta noite. Eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, que quando Deus começar a fazer na tua vida, na tua casa, você não vai entender o trabalhar, mas vai saber que foi Ele que estava fazendo, porque como nós lemos aqui no início, Isaías capítulo 64, versículo 4, ele diz, desde a antiguidade não se viu, nem com o ouvido se percebeu, e nem com olhos viu um Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Enquanto tu está aqui, uma mão levantada adorando, Ele está visitando a tua casa, o teu trabalho, teu casamento, a tua empresa. Enquanto você está aqui, Deus está trabalhando para te livrar. Enquanto tu está aqui, Deus está desfazendo laços de inimigo, só para te dar vitória. Ele sabia que era Deus. O faraó agora está totalmente intimidado, vai querer passar pelo vento. Aí a Bíblia diz que coloca Moisés agora diante do mar vermelho, e ali era uma corredilheira. O interessante é que Deus diz bem assim, diga ao povo que volta e se acampe em Pi-Hairote. A palavra Pi-Hairote, a etimologia, a raiz dela significa lugar sem saída. Coloque em Pi-Hairote. Aí Moisés olha para um lado, olha para o outro, olha para frente, vê o mar. Quando olha para trás, ele está vendo que os inimigos vêm com fúria. Na Bíblia não consta, mas no livro da história dos Hebreus, Flávio Josefo, quando Deus diz assim para Moisés assim, diga ao povo, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Aí Flávio Josefo, ele conta a história dele no livro dos Hebreus. Diz que Moisés orou assim, disse, Deus, nós estamos diante de tudo aquilo que o Senhor criou. Está aqui os montes, foi o Senhor que fez. Está aqui o mar, foi o Senhor que fez. Senhor, se tu tem o poder, Senhor, de tanto aplainar esses montes como abrir esse mar. Tu tem o poder, Senhor, de nos fazer até sobrevoar sobre essas águas. No entanto, Senhor, aqui estamos nós. E aí Deus diz assim para ele, Moisés, diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Quando ele se depara diante do povo, e o povo dizendo assim, quem dera a gente tivesse lá, quem dera a gente tivesse comendo alho poró e comendo cebola, lá para aí. Deus disse que tinha uma terra que manava mel, leite de mel, e o povo querendo comer cebola, alho poró.
E aí 14 do livro de Êxodo diz bem assim: olha, esses egípcios que vocês estão vendo, vocês nunca mais verão ele. Deus diz assim: levanta, estende a tua mão sobre o mar. Moisés estende a mão sobre o mar. Se você abrir a sua Bíblia, você vai ver que a Bíblia diz: e Deus soprou um forte vento oriental. O que é o vento oriental, pastor Everaldo? É um vento que vem de lá para cá, não é daqui para lá. Durante toda a noite, pastor, Deus começou a soprar o milagre de lá para cá. O mar começou a se abrir do lado de lá. O povo que estava do lado de cá não estava vendo, mas o milagre já estava acontecendo. O mar já estava se abrindo, a porta já está se abrindo. De lado de cá o povo com medo, e do lado de lá Deus trabalhando, aleluia. Durante toda a noite Deus soprou o vento. De repente, quando ele se depara, o mar está aberto, aleluia. Você não entendeu? Deixa eu te dizer, Deus já deu ordem, meu irmão, minha irmã, e a porta vai se abrir, o milagre vai acontecer, a cura vai chegar, a salvação vai bater na tua porta, e o nome do eterno Jesus de Nazaré vai ser glorificado. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz bem assim: o vento da vitória já está soprando. Orabara cantora bagaçura e decandarai. O povo chega do outro lado, Miriam pega um pandeiro, começa a tocar. E ele tem toda a trajetória. Ele tem toda a trajetória. Quando chega no livro de Deuteronômio, capítulo 33 e o 34. Aí Deus diz assim: Moisés, vem cá. Sobe aqui ao monte Pisga. Sobe aqui. Olha toda a terra. Moisés disse: top, Senhor. Ele disse: pois é. Aqui parou a tua jornada. Coloca a tua mão agora sobre um dos servos, sobre Josué, porque quem vai dar a caminhada aqui agora é ele. Mas Senhor, ele diz bem assim: não, Moisés, eu estou no controle de tudo. A vontade peremptória de Deus sobre o ministério de Moisés ali foi peremptória e acabou. Começa agora a história de quem? De Josué. No capítulo 1, a Bíblia diz que Deus chega para Josué e fala bem assim: Josué, meu servo Moisés está morto. Vem pois tu e guia, atravessa agora este Jordão. E atravessa este Jordão. Por quê? José não tinha pedido, mas Deus sabia o que ele seria. Deus é Deus de surpresa. E por esses dias Deus vai estar promovendo o crente. Se prepara para assumir outro posto em breve. Porque Deus vai botar a mão e é Ele quem vai escolher você. E aí Deus chega para ele bem assim: não te mandei eu ser forte, então somente medita na minha palavra de dia e noite. No capítulo 2 a Bíblia diz assim: Josué filho de Num enviou desde Sitim 2 homens para espionarem secretamente a terra. Diga assim: 2 homens. Agora a história com Josué. Quando Deus mandou Moisés, ele mandou quantos? 12. E agora Josué mandou quantos? Deus muda a estratégia, mas Ele não muda o propósito. Quando Deus mandou 10 obreiros, os 12, 10 vieram murmurando: a terra é boa, mas tem gigante. A terra é boa, mas a gente não vai conseguir. A terra é boa, mas a gente não vê mudança. Não é diferente nos dias de hoje. Tem muita gente. Nos dias odiernos, você faz uma campanha, mas vai para a campanha de novo, a gente não vê mudança. A luta é grande, mas Deus. Josué disse: não, eu vou com 2. Mas os 2 que eu vou colocar é aquele que está chutando para o mesmo lado que eu estou chutando. Ele vai olhar para o mesmo lugar que eu estou olhando. Leva para ele. O interessante de tudo isso, sabe, o prefeito Marco Silva, que quando ele chega lá, foi bem assim:
E eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali se alojaram. Imagine quando eles entraram lá na casa de uma prostituta chamada Raabe. Pastor Everaldo, o que você quer dizer? O que eu quero dizer é que Deus vai usar aquilo que você menos espera para abençoar a tua vida. Deus vai usar quem você menos espera para cumprir o propósito dele na tua história. Deus vai usar quem você menos espera para ele realizar o impossível na sua caminhada. Porque é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. No capítulo 3 do livro de Josué, nós estamos no contexto para nós chegarmos no texto. Calma, a gente chega já lá. Capítulo 3 do livro de Josué. Aí Deus diz assim: e Josué se levantou de manhã cedo, e eles saíram de Sitim e vieram ao Jordão, e ele e todos os filhos de Israel, e ali se alojaram antes de atravessar. E sucedeu que depois de 3 dias os oficiais foram pelo meio do acampamento, e eles ordenaram ao povo dizendo: quando virdes a arca do pacto, a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e os sacerdotes, os levitas carregando, então saireis ao vosso lugar e a seguireis. Contudo, haverá um espaço entre vós e ela, cerca de 2.000 côvados de medida. Não vindes próximo a ela, para que possais saber o caminho pelo qual deveis ir, pois não passaste por este caminho até então. E Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. 2.000 côvados, 900 metros. A arca da aliança tinha a representação de Deus, da presença de Deus. Vocês vão ficar a uma distância de 900 metros, porque vocês vão passar por um caminho que nunca tinham passado antes. Não, você não entendeu. Vocês vão passar por um caminho que vocês nunca passaram antes. Deus estava dizendo assim para ele: olha, vou dizer novamente, Deus está preparando algo novo para a tua vida, para a tua história, uma experiência diferente. Se prepare, porque você vai pisar onde não tinha pisado, vai passar por portas que jamais você imaginaria que iria passar, você vai chegar a lugares que você jamais imaginaria chegar, mas não é por causa do homem, é por causa do plano de Deus na tua vida, na tua história e na tua caminhada. Aí Deus diz: santificai-vos, Kadosh Hará, se separem. E aí Deus diz assim: por quê? Amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. A raiz etimológica da palavra maravilha aqui no hebraico, ele está dizendo amanhã, ele está falando da brevidade do acontecimento. Maravilha no meio de vós, ele está dizendo: farei coisas difíceis, coisas extraordinárias, coisas inimagináveis. O Senhor fará no meio de vós. Santificai-vos. O que é a santificação, pastor? É o homem se aproximar de Deus e se afastar do pecado. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais o pecado vai fugindo de você. E o que é o pecado, pastor? Do hebraico, Hamart, que significa errar o alvo. E todos nós erramos o alvo todos os dias da nossa vida. Mas sabe o que é interessante de tudo isso? É que a Bíblia diz que se nós andarmos na luz como Cristo está na luz, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado e toda a iniquidade. E aí ele disse: eu vou fazer. Quando chega no versículo 7, ele diz assim: e o Senhor disse a Josué: neste dia começarei a exaltar-te à vista de todo Israel, para que eles possam saber que assim como eu estava com Moisés, também serei contigo. Em outras versões ele diz: e hoje
começarei a te exaltar. A palavra hoje do hebraico, ele usa a palavra Yom, que ela tem as variantes de tempo, dia. Ou seja, ele está dizendo: chegou o tempo, chegou o dia de eu te exaltar. Chegou o tempo, chegou o dia, chegou o ano de eu fazer maravilhas diante da presença dos outros. Ele diz: diante de Israel. Sabe por quê? Porque Deus tinha uma promessa na vida de Josué. E Deus iria fazer, sabe por quê? Porque tinha um monte ali ainda que não era a favor de Josué. E Deus disse, por isso ele disse: hoje eu começarei a te exaltar diante de Israel. Levante a tua mão que eu vou profetizar assim. Tem muitos que ainda não acreditam no teu ministério. Tem muitos que ainda não acreditam na tua chamada. Tem muitos que ainda não acreditam no teu sonho. Tem muitos que ainda não acreditam no seu projeto. Mas eu quero dizer para você nesta noite, Deus vai começar a pegar na tua mão e Ele vai te exaltar. Rabagachure de Kondarai, Lamanaga Vaserg, Bedeke Plasui, Redecobra Daga Serg. Deus já começar e vai fazer um ribuliço. Ei, se prepare, porque grande é o ribuliço, mas você vai ver Deus cuidando da tua história para exaltar você, porque Ele cuida, Ele vela, Ele zela e vai fazer por ti. Aí a Bíblia diz bem assim: bota os sacerdotes que irão agora parar sobre o rio Jordão. Já estou concluindo. Lá no Mar Vermelho era Moisés que estava à frente, obreiros. Quando chega no Jordão, pastor, prefeito Marcos, Josué diz: bota os sacerdotes, os levitas. Quando vocês pisarem a planta do vosso pé, você vai ver que as coisas vão acontecer. Vocês vão ver que as coisas vão tomar outro rumo. Usar a fé. Usar a fé. Porque tem gente que não acredita onde você vai chegar. Tem gente que é assim. 2013, eu fui pregar num congresso lá em Sergipe. Estava pregando num congresso e tinha um cantor que ele mais parecia uma estrela. O pastor deu a oportunidade para ele cantar 2 hinos, ele cantou 5. Quando terminava na hora do jantar, pastor, nós sentávamos à mesa, eles sentavam na mesa separada. E aí o pastor chegava assim perto de mim e dizia bem assim: pastor, esse foi o cantor que os jovens escolheram, pastor, mas olha só a postura dele. Eu falei: não, pastor, fica tranquilo, pastor, me desculpe, eu estou vendo ele com a indiferença com o senhor. Eu digo: fica tranquilo, não tenho nenhum problema em relação a isso, pastor, fica tranquilo. Pregamos à noite, preguei de manhã, preguei à noite, Deus fez um ribuliço e ele toda estrela. Quando terminou o congresso à noite, aí ele disse bem assim, aí nós assentamos à mesa, ele assentou à noite, aí disse assim: varão, anota o meu número aí. Eu disse: está certo, anota. Quando tu estiver lá em São Paulo, tu liga para mim. Me manda um convite lá no Facebook. Eu digo: mando também, não se preocupe não, que eu vou mandar também. E passou. Aí em 2014, Deus tinha feito uma promessa e eu fui para a Europa. Aí fui para a Inglaterra. Passei 24 dias em Londres, pregando. Só que quando eu cheguei no aeroporto de Heathrow, aí o pastor que estava me recebido postou uma foto, né? E disse bem assim: o profeta chegou na terra da rainha, mas aqui é Jesus. E aquele cara, acho que passei de uns 6 meses, eu mandei um convite para ele, mas ele nunca sequer nem me deu nem um oi. E eu mandava mensagem para ele, ele não respondia. Aí quando ele viu na época lá, quando ele viu a foto lá no aeroporto de Heathrow, lá na terra, aí ele mandou uma mensagem bem assim. Cheguei, por conta do fuso horário, cheguei cansado, fui dormir. Aí quando acordei, estava lá uma mensagem dele.
Aí ele falou bem assim: varão, como foi que tu chegou aí? Aí eu fui e botei embaixo, digo, agora é a minha vez, agora é com nós. Aí eu disse, de jumento. Eu botei, prefeito, cheguei de jumentinho aqui. Aí ele botou as interrogações. Sem entender, eu disse, eu cheguei aqui, meu irmão, na humildade, dependendo do que Deus iria fazer para a minha vida. Porque a humildade, ela precede o quê? A honra. E a soberba, ela precede a queda. Nós estamos aqui é porque Deus quer, é Ele que coloca. Nós estamos aonde estamos porque foi a mão de Deus quem nos colocou. Se nós um dia pensarmos que chegamos aonde chegamos pela nossa capacidade, porque é bonzinho, já vai lá e diz bem assim, né? Não por aí não, filho, é por aqui, ó. Porque esperavam que Jesus chegasse de quê? De cavalo. Jesus chegou no jumentinho, que é para mostrar que quem faz é Deus. A humildade. Tinha muitos que não queriam que Josué assumisse o que ele iria assumir. Mas Deus disse, eu vou te exaltar perante Israel. Porque chegou o tempo, porque chegou a hora, porque chegou o momento. E quando chega o tempo, quando chega o momento, a porta se abre, muda homem, tira homem, Deus faz cair, Deus faz levantar, Deus mata, Deus vive, porque Ele é Deus. Quando chega o tempo de Deus, meu irmão, minha irmã, não tem para ninguém. Capítulo 4, Deus chega assim, já estou concluindo, e diz bem assim, Josué, diga ao povo agora, que pegue aí 12 pedras, cada um das suas tribos, coloque ali 12 pedras, mas por quê? Porque as gerações futuras, quando eles virem, vai dizer bem assim, foi Deus que abriu o rio Jordão. Levanta a tua mão que eu vou profetizar. Prepara o culto em ação de graças. Porque quando eles virem vão dizer, o que foi que aconteceu? Você vai dizer, foi Deus que trabalhou em meu favor, aleluia. Isaías capítulo 43, versículo 13. Desde a antiguidade não se viu, nem com o ouvido se percebeu, e nem com o olho se viu um Deus que trabalha, além daquele que por nele esperei. A Bíblia diz no capítulo 43, 13, que Deus ele vai agir, agindo eu, quem impedirá? Planícies de Jericó, Deus, eles prepararam 38 anos depois. Eles agora estavam preparando o terreno para celebrarem a festa. Você não entendeu, eu vou dizer novamente. Deus está preparando o cenário para você fazer a festa. Celebrar a vitória. Para você celebrar aquilo que Deus preparou para você. Por gentileza, fique de pé. Celebrar uma Páscoa naquele dia. E esse janeiro profético aqui, Deus está dizendo aqui pela sua palavra, Deus está preparando o cenário para você preparar a tua festa. E manda chamar o prefeito Marcos Silva para cantar e para pregar, porque eu quero participar do culto de ação de graças, da festa que Deus está preparando para você. Durante 40 anos, o povo todo dia estava comendo do maná. Mas agora cessou o maná. E agora tinha chegado a provisão diária. Provisão, não, agora chegou o milagre. E aí a Bíblia diz, e naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Cã. Da terra de Cã. Eles comeram. Deus estava agora preparando tudo. E disse, agora você não vai viver só da provisão. Agora você vai viver agora do milagre. Da promessa. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, chegou o dia da promessa. Chegou o dia do cumprimento da promessa. Fala.
condarai. Ele quer que de vasto e de coganas. Condereg asterg priplari que faria. De hopli que nerg que vasto e de cai. Que rambior que minara sergue. Ler que minou pra saque nente o fai. Ele vai fazer. Ele decidiu fazer. Porque Ele é Deus. Sabe o que Deus está ministrando aqui no meu coração? Que Ele vai enxugar as lágrimas dos teus olhos, removendo a causa delas. Ei, caneva, saia lá, come, negacerque. Quando o povo viu, agora Deus está dizendo agora chegou o tempo do milagre. O povo andou no deserto, o povo andou, mas Deus continuou cuidando. O povo crescia, a roupa crescia, os pés cresciam, a sandália crescia, prefeito. Sabe por que Deus está falando? Deus cuida de ti. Deus está mudando o quadro. Deus está fazendo acontecer. Porque Ele é Deus. E naquele dia, eles comeram, naquele mesmo ano, comeram do fruto da terra de Canaã. Este ano ainda. E eu vou ser mais ousado, porque a Bíblia diz que aquele que profetiza, profetiza segundo a medida da fé. Nesses 3 meses, é pela fé, o extraordinário de Deus vai acontecer. Quando tu colocar a tua mão, colocar o teu pé, você vai ver. Porque quando o Rio Jordão abriu, os que estavam do lado de cá esperavam que ele não abrisse. Mas ele abriu, aleluia. A Bíblia diz que eles esmoreceram, eles ficaram desanimados. E sucedeu que quando todos os reis dos amorreus, que estavam do lado do Jordão, e todos os reis dos cananeus, que estavam perto do mar, ouviram que o Senhor havia secado as águas do Jordão, diante do filho de Israel, até que tivessem atravessado, o seu coração derreteu. Tampouco restou neles espírito, por causa do filho de Israel. Estavam esperando que não acontecessem, mas aconteceu. Eles ficaram desanimados, ficaram tristes, ficaram acabrunhados, porque eles disseram, mas o rio não vai se abrir, vai. Ele não tem como chegar aqui, chegou. Não tem como passar, passou. Não tem como subir, subiu. Não tem como a porta abrir, abriu. Porque foi Deus quem determinou. E Ele determinou, está determinado. Eu não sei como você adentrou aqui nesta noite. Mas sei que Deus está mudando o cenário nesta noite. O cenário é outro, viu? O cenário é outro. Deus está mudando o cenário. Guarda a mensagem, grande vai ser o ribuliço, mas é a mão de Deus trabalhando a teu favor. É Deus fazendo. Eu quero orar por você nessa noite. Não te esconde, porque o Senhor te viu. O Senhor, Ele ouviu o silêncio do teu coração. E Ele vai fazer algo tão extraordinário à tua volta, que muitos que contestam, que não compreendem, vai ver que é Deus que está fazendo. Por esses dias Deus está marcando, Ele está marcando o tempo, Ele está marcando o lugar. Aleluia. O cenário já está preparado, porque Ele conhece o teu coração, Ele conhece a tua intimidade. Então o que estou falando contigo aqui em público, porque eu te ouvi em secreto, e o que eu vou fazer em público, para que todos saibam que eu falei contigo nessa noite. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Recebe esta palavra e glorifica o nome do Senhor. Mas eu quero ministrar uma oração sobre a tua história. Glória a Deus. Deus, Ele tem ciência de tudo. Deus, Ele te conhece.
Ele sabe de todas as coisas. E Deus, Ele muda a estratégia, mas Ele não muda o propósito. O propósito de Deus é maior do que qualquer coisa. Entre o teu bem-estar e o propósito de Deus, Ele vai optar pelo propósito dele. Porque o propósito dele supera todas as coisas. Não adianta perseguir ou dizer que não é, que não vai, porque Deus já está neste negócio. Deus já está trabalhando. Deus já está preparando o cenário. Porque Ele é eterno e Ele já está com tudo pronto. Fecha seus olhos. Vai adorando a Deus. Vai adorando a Ele. Vai glorificando a Ele. Oh, aleluia. Se eu não te ouvir, começa a adorar a Ele. eu mereço. Ele sabe o que é que faz. Voz é livramento. Josué. No meio do tormento, tua voz é tudo. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Nos guarda, nos protege, Senhor. Abençoa a nossa cidade, Senhor. Nós clamamos pela proteção desta cidade. Coloca a tua boa mão, Senhor, sobre esta cidade para nos abençoar. Abençoa as autoridades constituídas neste lugar. Abençoa, Senhor, todos os vereadores, a Câmara Municipal. Abençoa, Senhor, a Prefeitura, Senhor, a Prefeita, Senhor, toda a sua equipe. Se eu não te ouvir, eu perco. Deus tem cuidado da tua vida desde o ventre da tua mãe. As coisas não têm acontecido na tua vida de forma aleatória ou de forma coincidência, não. É o cuidado de Deus sobre a tua vida. É o cuidado de Deus sobre a tua casa. É o cuidado de Deus sobre a tua história. Eu vivo sem eu te ouvir. Eu prospero. Tua voz é a segurança no começo, meio e fim. Eu tenho uma palavra profética para a tua vida. Que Deus, Ele vai abençoar a tua vida, vai abençoar a tua história, mas você não vai poder esquecer de onde foi que Deus te tirou. Você não vai poder esquecer de onde foi que Deus arrancou você. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus que exalta, mas Ele também é o Deus que abate. Se eu não te ouvir. O que eu quero dizer é que Deus está conduzindo a tua história. Permanece na presença dEle, porque o nome dEle há de ser glorificado. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, Entra em minha casa, vem ceiar comigo. Sua presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se quiser pousar, minha casa é o seu lugar. Entre em minha casa, Jesus, faz morada, Deus, para sempre, Senhor. Aleluia. Isso é tudo que preciso. Isso é tudo que mais quero. Estamos aqui com o cantor Marcos Silva, ele que também é prefeito de Messias, mas hoje veio aqui louvar ao Senhor nessa noite de muita adoração, onde a gente inicia hoje aqui o Janeiro Profeta da Igreja do Brasil para Cristo. Que momento lindo, um momento de muita adoração, não é, cantor Marcos Silva? É isso aí, meu irmão Nan. Quero aqui agradecer a Deus e o convite do pastor Carlos Carneiro para o Janeiro Profético. Também na ocasião, o pastor Everaldo, vereador do Messias, também foi o pregador da noite.
Foi tudo muito lindo, pessoal. Estou aqui muito feliz e quero dizer ao pastor que conte sempre comigo, né? Eu não sou cantor, sou adorador, mas eu amo fazer isso para a honra e a glória de Deus. Dizer que é um prazer muito grande estar aqui, Joaquim Gomes, adorando junto com os irmãos. Louvo a Deus pelo privilégio de poder estar aqui, ter recebido esse honroso convite, né, do pastor Carlos Carneiro, poder conhecer aqui a igreja e permitir ser usado por Deus para poder abençoar, né? Então, glorificado seja Deus, foi uma noite muito memorável e agradecer a Deus pelo privilégio de poder estar aqui e glorificar a Deus por tudo que Ele fez nessa noite aqui nesse local. Esse é um momento abençoador, um momento que a igreja se levanta para profetizar bênção para a cidade, para os moradores, abençoar as pessoas. E a palavra hoje teve o alinhamento da palavra que está vindo desde o final do ano, né? Que é Isaías 64:4, que nunca se ouviu um Deus que trabalha tanto para aqueles que nele esperam. Então, quem está esperando no Senhor está no lugar certo para receber a bênção do Senhor, para ser abençoado e sair daqui com a palavra profética. Então, esse evento é um evento que já faz parte do calendário da cidade e que tem abençoado muitas vidas para a honra e a glória do Senhor. E quem não veio ainda, pode vir ainda aproveitar essas 2 últimas quarta-feiras, porque Deus está falando com o seu povo, Deus está tratando com o povo e está abençoando, trazendo a palavra poderosa, a palavra viva para os nossos corações. Então, um momento de louvor, um momento de adoração ao Senhor, um momento de união, onde as pessoas estão com um propósito só de louvar e adorar o Senhor e receber as bênçãos do nosso Deus. E a casa é o seu lugar.